Bom dia a todos. Manhã fresquinha, né? Meus irmãos, mais uma vez com vocês. Hoje nós vamos estudar o capítulo 20, os trabalhadores da última hora, e nós vamos falar um pouquinho do comentário, né, de Erasto, anjo da guarda do médium. Ele vai nos instruir, né, a respeito da missão dos espíritas. A gente vai falar um pouquinho aí, né, qual é a nossa missão nesse mundo de provas e expiações. Bom, meus irmãos, então vamos elevar o nosso pensamento e o nosso sentimento a Deus, nosso Pai, que está em toda parte. Santificado seja o teu nome. No louvor de todas as criaturas, venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permita que venhamos a cair sob os golpes da tentação da nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino da glória, da paz, da justiça e do amor para sempre. Assim seja. Meus irmãos, para a gente começar a falar da missão nossa, a missão dos espíritas, a gente poderia tecer aqui várias, dos dogmas aí da doutrina espírita, né? Que é a existência de Deus, a imortalidade da alma. A gente poderia falar sobre a encarnação, a comunicabilidade dos espíritos, né? A pluralidade dos mundos existentes, habitados, né? E a lei de causas e efeitos. Tudo isso, todo esse contexto aí, está para nós, né? Refletir, estudar para o quê? A nossa evolução espiritual, né? Bom, qual que então é a nossa missão? A gente, como consolador e trabalhador, né, da última hora, que nós somos os trabalhadores da última hora, né? A gente tem que ter um compromisso primordial, essencial e indispensável de estudar a doutrina e divulgá-la. É muito importante a gente estudar a doutrina para que a gente possa atingir, né, a fé raciocinada. E a gente vai, através, né, das nossas reencarnações, nós vamos, né, gradativamente nos evoluindo, sempre baseado, mas sempre mesmo baseado nesse nosso, vamos dizer assim, o nosso guia e modelo que é Jesus. Olha só, duas reflexões que nós temos que fazermos ao iniciarmos o nosso estudo de hoje. Primeiramente, o que diz Jesus? Olha só o que Jesus diz: meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Jesus esteve aqui conosco 33 anos, né? E ele nos ensinou em todos os seus 28 capítulos, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, nós nos amarmos. A preocupação de Jesus era assim, conosco, nós nos amarmos para que nós possamos, né, usufruir da nossa melhoria espiritual, consequentemente, melhorarmos em muito a nossa evolução. Olha só, Jesus não preocupou em nós nos adorar Ele e dizer que nós o amamos, mas Ele pediu muito para nós amarmos o nosso próximo. Por quê? É o nosso tendão de Aquiles, né? É a nossa fraqueza, a gente reconhecer o outro como nosso irmão.
Aí vem Allan Kardec, né? Através do Espírito da Verdade, ele nos diz assim: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo ensinamento. Olha só, meus irmãos. Primeiro, Kardec, né? Através do Espírito da Verdade, ele nos mostra o quê? Nós amarmos primeiro, depois nós vamos nos instruir. É interessante se a gente mudar essas duas palavras aí de sentido, né? Uma passar na frente da outra. Olha só o que nós vamos fazer. Vamos instruir primeiro, para depois nós amarmos. Nós não vamos conseguir. Por quê? Nós temos primeiro que amar. Se nós não sabermos ainda decifrar essa palavra amar, no sentido amplo que Jesus nos ensinou, nós nunca vamos conseguir nos instruir. Nós não vamos conseguir. Sabe por quê? Ainda predomina em nós o orgulho e a vaidade. Se a gente for instruir primeiro, nós vamos acreditar que nós somos o dono da cocada preta. Nós somos insuperáveis. E nós não vamos conseguir, né, evoluir. Então, primeiro nós temos que amar, para depois nós nos instruir. Seguindo o nosso raciocínio, vamos lá, na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta à espiritualidade: qual o meio mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? É respondido a ele: um sábio da antiguidade disse: conhecer-te a ti mesmo. Bom, nós temos aí agora três raciocínios, né? Jesus nos pede para nós amarmos uns aos outros, e Kardec nos dá o sentido do ângulo da nossa bússola para nós buscar. Nós vamos amar primeiro, depois nós vamos instruir. E lá no Livro dos Espíritos, o que nós temos que fazer para a gente melhorar? Conhecermos a nós mesmos. Então, olha só, meus irmãos, como é que é lindo e como a gente começa a raciocinar quando a gente tem a fé raciocinada. Eu tenho que amar o meu semelhante. Eu tenho que amar, depois eu vou instruir. E depois, na pergunta de 919, fecha esse triângulo. Né? Para mim conseguir isso, eu tenho que me conhecer primeiro. Porque a dificuldade que eu tenho não é com o outro, é comigo. A dificuldade que eu tenho é comigo. Vocês já imaginaram se todos nós, no mundo, é impossível, mas só para a gente raciocinar, se a gente pegasse essa tese de Jesus, fazer com o outro o que gostaria que fizesse com você, não teria guerra, não teria discórdia, não é mesmo? Bom, vamos seguir. Então aí o que fazer quando Erasto fala aí sobre a missão nossa aqui na Terra? E a gente pode até enganjar aí todos os nossos irmãos, né? Qual que é a nossa missão aqui nessa Terra? O que a gente tem que fazer então? Nós temos que perguntar a nós mesmos, nós temos que fazer uma autocrítica nossa. No fim do dia, depois que a gente trabalhou, né? A gente tomou aquele banho, raciocinou, né? A gente vai deitar, a gente tem que raciocinar, né? O que faltou para eu fazer, né? Seguindo os ensinos que Jesus nos ensinou. Amar o próximo como a nós mesmos. O que faltou? Teve alguém que queixou de mim no trabalho, no meu dia a dia, no trânsito? Alguém queixou de mim? Assim, meus irmãos, que nós chegarmos, né, a essa conclusão de conhecer e a ver que nós precisamos de reforma. Aí nós vamos fazer essa autoanálise.
Opa, estou precisando de melhorar nesse ponto, nesse e nesse. Aí a gente faz outra pergunta: como eu vou fazer isso? Olha só, a gente vai examinar, meus irmãos, o que podemos ter feito, tudo aquilo que a gente fez contrário aos ensinamentos de Jesus e contra o nosso próximo e, finalmente, contra nós mesmos. Se a gente fizer essa análise, né, as respostas nos darão o quê? Ou o descanso da nossa consciência, ou a indicação de que um mal precisa ser curado. Isso, meus irmãos, nós temos que fazer essa análise todo dia, sempre à luz de Jesus. Nós temos que ter essa análise, porque na maioria das vezes nós pensamos que o certo somos nós. Todo mundo está errado, só nós que estamos certos. Através que nós vamos começando a aprender e estudar, a gente vai ver que, opa, peraí, não é todo mundo, é só 1000 pessoas que tá errado, só eu que estou certo. Mas alguns aqui que eu escolhi, que está certo e pensa igual eu. E a gente vai fazendo essa medida. A gente nunca, jamais, em tempo algum, fala assim: peraí, o errado sou eu. Vocês já notaram quando alguém nos chega perto de nós para falarmos alguma coisa e pedir a opinião nossa, a gente não fala primeiro assim: já que você está me perguntando, eu vou te falar. Mas você vai gostar mesmo do que eu vou te falar? Não é assim? A gente já fica, naquela soberba de que só nós sabemos das coisas. Está errado, não é assim que funciona. Não é assim que Jesus nos ensinou. A gente sentar, conversar, dialogar sempre com Jesus no coração. É assim que tem que funcionar, Mas nós não. Já que você está me perguntando, eu vou te falar. Mas talvez você não vai gostar do que eu vou te falar. Eu posso ser franco com você? Nossa, quanto o Marcos Antônio falou isso. E é errado, meus irmãos. Todos nós somos imperfeitos. Nós somos semelhantes, mas semelhantes mesmos. Nós todos somos filhos de Deus. Não tem ninguém melhor do que o outro. O que nos difere um do outro é o nosso conhecimento que nós temos. Às vezes uma pessoa estuda mais do que eu, Mas no fundo, nós todos somos iguais. Então, a gente agora tem um ponto de partida para nós começarmos a entender e falar sobre a nossa missão aqui, a missão dos espíritas. Primeiro, é lógico que a gente tem que divulgação do nosso espiritismo, a divulgação raciocinada do espiritismo. Não que a gente saia pregando para a rua, não. Todas as pessoas que nos questionarem alguma coisa do espiritismo, nós vamos sentar com essa pessoa e vamos estudar junto. Nunca tentar ensinar aquela pessoa. A gente vai incentivar essa pessoa a estudar, para que ela possa captar e pegar a fé raciocinada. E a gente tem, meu irmão, divulgar a consequência do bem e do mal. Sempre respeitando o nosso irmão, independente do que ele acreditar e do que ele é. A gente tem que respeitar ele, a gente tem que gostar dele do jeitinho que ele é. E é interessante, meus irmãos, que eu aprendi isso, Nós podemos discordar do outro 100%. Eu posso discordar de qualquer um de vocês aqui 100%, mas eu tenho a obrigação de amar vocês do jeito que vocês são. E é possível isso. Eu amar uma pessoa 100% e discordar dele 100%.
Basta eu aceitar ele do jeito que ele é. Não é assim? Olha só. Efetivar a vinda do Consolador prometido, que é o Espiritismo. Eu tenho que ter isso. É a minha missão aqui, divulgar isso. A minha missão aqui, meus irmãos, é estudar muito e fazer uma reflexão de tudo aquilo que eu estou estudando. Eu tenho que dedicar, né, o meu tempo para compreender e assimilar os ensinamentos espirituais e que Kardec nos transmite, sempre pautado em Jesus. A oração, eu tenho que divulgar isso, que o nosso pensamento, né, é o dínamo do nosso corpo. Eu tenho que ter bons pensamentos, né? E essa sintonia com o Criador, eu só consigo ela quando eu tenho o meu coração limpo. Ou melhor, eu dou lugar a Jesus em todas as reflexões e decisões que eu tomo na minha vida. Essa é a minha missão. A missão do verdadeiro cristão e do espírita, né? Olha só, a nossa missão, né, é ensinar e praticar a verdadeira caridade. Não a caridade material, essa é fácil de fazer. Ela é muito fácil. Mas é sentar com meu irmão e ouvir ele. É entender as suas mazelas. É entender a sua opinião, né? É compartilhar com eles momentos felizes e ajudar ele nos momentos difíceis. É esse o nosso propósito, é a nossa missão. E outra coisa, meus irmãos, é levar para ele a paz e o consolo. Isso é difícil. Numa hora, às vezes, que o nosso irmão está em dificuldade, numa perda do ente querido, numa doença, a gente tem que amparar ele, abraçar ele. Essa é a finalidade do espírita cristão. É a gente compartilhar, né, os bons e os maus momentos. Porque nesse mundo de provas e expiações, meus irmãos, não existe a felicidade plena. A gente sabe disso. Mas a gente também sabe que nós temos uma morada melhor nos esperando. Aí eu digo para vocês, a quem levar o ensino espírita? Não a gente sair divulgando, né, na rua, com o Evangelho segundo o Espiritismo, com o Livro dos Espíritos, não é isso não, né? Aos eruditos, meus irmãos, aqueles que se acham sábios, que vão exigir de nós provas, aos pequenos e simples, que as aceitarão, ou aos grandes, que as desprezarão. Então, meus irmãos, é isso. Nós temos que ser sutis e humildes ao nós propagarmos a doutrina espírita, a nós propagarmos a palavra de Jesus. Nós temos que ser humildes, que nem todos a compreenderão, nem todos a aceitarão. E é interessante que muitos de nós estudamos muito e a praticamos pouco, né? Erasto, na sua instrução, né, Missão dos Espíritos, ele diz assim: ide e agradeceis a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou. Mas atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se desviarão. Reparai, pois, vosso caminho e segue a verdade. Meus irmãos, isso é a coisa mais comum que existe. Muitos aqui estudam, ficam 10, 20 anos estudando, mas ele não pega a tarefa, ele não entende o que ele está estudando, né? E ele desvia do Espiritismo. Isso acontece demais, é o que mais acontece, né? Porque nós somos seres imperfeitos. E ele desvia do caminho. Mas Erasto nos instrui, né? Segue a verdade. Nós temos que ter fidelidade à doutrina. Nós temos que ter fidelidade a Jesus. Não adianta nada
eu te dizer para você, vai em paz, mas eu não estou em paz. Ou então a sua paz me incomoda. Tem isso, né? E ele segue dizendo assim, que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho. Somente lobos caem em armadilha para lobos, porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. E ele segue com essa frase bonita aqui, ó. Isso é ter fé, coragem e fidelidade no que cremos. Meus irmãos, nós temos que ter fé. A nossa missão é essa, passar isso para vocês, né? E para quem de interesse ter, mas sobretudo, meus irmãos, pautar sempre na fé raciocinada, na fidelidade daquilo que nós cremos. Tá? Os ensinos de Jesus, eles têm que ser permanentes, têm que ser integrais no nosso conhecimento e no nosso entendimento, que é para que nós possamos colocar ele em prática e crer que aquilo ali é verdadeiro. Né? É você crer mesmo que é verdade o que você está sendo, né? Que você está estudando. Qual então, vamos dizer aqui, um pouquinho das atitudes, né, do trabalhador espírita? Não precisa de ser galante, muito menos, né, ser glorioso, ser verdadeiro, que isso nós não temos, né? Mas é a gente trabalhar, meus irmãos, incansavelmente, sem milindres. Todo trabalhador da casa espírita, ele não pode ter milindre. Sabe por quê? Porque nós somos imperfeitos. Nós não podemos ter. Hoje a gente tem uma atitude, amanhã a gente tem outra. Depois da manhã a gente tem outra. A gente não vai chegar em lugar nenhum. Né? A gente tem que ter um raciocínio. A gente não está em busca da nossa evolução. A gente não milindrar. Por quê? Todos nós, trabalhadores de casas espíritas, independente do que ela é, nós temos que estar lá, pautados sempre na casa espírita, e no que ela nos ensina e nos pode, vamos dizer assim, a nossa evolução. Não é por causa de fulano, e cicrano e beltrano. Eu vou lá porque lá eu encontrei Deus e encontrei Jesus. O propósito nosso tem que ser esse, né? E agradecer a Deus, né? A gloriosa tarefa que Ele nos dá. Pode ser uma coisa pequenininha, mas a gente tem que agradecer, né? E a gente tem que sempre armar, né, meus irmãos, de decisão e coragem, principalmente para a gente mudar. A gente nesse quesito de mudar, a gente é danado, a gente é teimoso. A gente sempre tenta mudar, mas a gente não muda. A gente vai de segunda daqui em Belo Horizonte. Ah, mas por que você está fazendo isso? Porque eu gosto de andar de segunda. Né? A gente é assim. As mudanças para nós, às vezes, ofusca muito o nosso raciocínio e ofusca muito, né, a nossa perseverança. A gente passa a mudar, né? E a dificuldade que nós temos de mudar é justamente por isso. Porque nós envaidecemos, né? A gente não quer mudar. Mesmo a gente sabendo que será melhor para a gente, o nosso orgulho e a nossa vaidade não deixa a gente mudar. A gente pensa assim, não, fulano está certo, mas eu não vou seguir a cabeça dele de jeito nenhum. E a gente não muda, né? Então, meus irmãos, a missão nossa, espíritas cristãos, tem que ser essa. A nossa mudança tem que acontecer, né, com a nossa fé raciocinada. E a gente tem que propagar isso. A gente tem que ser pessoas melhores. A gente tem que evoluir. Isso
para nós é excelente, excepcional. Mas o que acontece nisso? É como Jesus esteve aqui, né, durante 3 anos, nos evangelizando. Quantos de nós captou a mensagem que o Jesus deixou para nós? Se não tivesse valido a pena Jesus ter vindo aqui na terra durante 3 anos, com certeza nós não estaríamos aqui. Ou nós ainda estaríamos andando com a mão no chão ainda, como seres ainda selvagens da pré-história. Porque Jesus foi a semente, né? Ela germinou a semente e muitos de nós ainda têm dificuldade de pegá-la. Mas aqueles que a pegam nem um pouquinho, melhora muito. Melhora muito. Então, meus irmãos, é isso que nós temos que fazer. A missão nossa de espíritas cristãos é essa: divulgar Jesus, tentar pelo menos seguir os seus ensinamentos, respeitar o nosso próximo. É difícil? Às vezes sim, né? Mas nós temos que acontecer, nós temos que fazer sim, porque é revertido a nós. Tudo de bom que nós fizermos é para nós mesmos, né? E Kardec, para a gente finalizar, Kardec fala uma coisa muito interessante. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Olha, isso aqui é um consolo, é um ânimo que nós temos que ter. Aqui não está falando aqui, reconhece o verdadeiro espírita, né? Por tudo que ele faz de bom, por toda a cesta básica que ele dá, por tudo que ele faz isso. Não! A nossa, né? Ele diz para nós, a nossa transformação moral, o esforço que a gente faz para nós melhorarmos. E a gente tem que fazer uma reflexão muito legal, meus irmãos. Principalmente dentro de casa. Que eu digo para vocês, isso aí a doutrina me ensina. E não precisa da gente estudar muito para a gente reconhecer isso. Olha só, todas as nossas mazelas e tudo que nós precisamos de melhorar para a nossa evolução está dentro da nossa casa. Tudo dentro do nosso lar. Porque o nosso lar é considerado, né, uma igreja doméstica. Tudo. Pode olhar para vocês ver na nossa família. Qual família não tem aí um caso de traição? Um caso de vício? Quem não tem? Tudo, meus irmãos, está na nossa família, para a nossa reflexão. Tudo. Não existe ninguém perfeito. Todos nós temos defeitos, porque nós estamos aqui nesse mundo de provas e expiações para nós evoluirmos. E nós espíritas, né, temos ainda um diferencial, mas que nos permite e nos exige mais entendimento do que é o Consolador prometido, né? Então, meus irmãos, nós temos que refletir a respeito disso. E eu faço agora um convite para vocês, né, para que nós possamos fazer essa reflexão. Vocês querem um medidor? Porque quando a gente está com febre, a gente pega o quê? O termômetro e mede a nossa febre, não é assim? Tudo a gente tem um parâmetro para medir se nós estamos a mais ou a menos, não é assim? Do nosso entendimento, meus irmãos, que nós devemos ter, eu faço um convite para vocês. Acho que a maioria aqui já leu. Sabe qual que é o termômetro para ver se a gente está evoluindo? Aquela linda prece de São Francisco de Assis. Vamos ler ela. E lá a gente pode até responder o que ele está nos perguntando, né? E ele fala, onde há ódio, ele vai levar a rapaz. Então, tudo que lá fala
é um diferencial para a gente ver como está a nossa evolução. Tá? Quero agradecer os nossos irmãos internautas. Vamos passar agora para a terceira parte.